Olá, pessoal, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou Larissa Ferreira, gerente de tecnologia no Itaú Unibanco. Cuido da área de criação de experiências digitais para pessoa física. Eu sou o Bruno, boa tarde. Sou gerente de produtos e estratégia digital no Itaú Unibanco. Lara é minha sócia aqui nessa agenda e a gente vai contar um pouquinho para vocês hoje sobre como que a gente está migrando aqui 15 milhões de clientes para um único app só. Quando a gente fala aqui de relacionamento, né, a gente, no Itaú, a gente vem se transformando de uma forma digital já tem um tempo, apesar da gente ainda também contar com a nossa rede de agências, né? Então, independente do fluxo de entrada do nosso cliente, e a gente está aqui para falar hoje bastante sobre como a gente evoluiu o digital, mas a gente quer que esse cliente tenha a melhor experiência com a gente, né? Então, a gente está falando, o Milton, nosso CEO, teve há pouco falando um pouco sobre isso, né? A gente está entrando aqui numa nova era, né, de experiência digital e para fazer isso envolve muita transformação pelo tamanho, né, da organização que a gente tem, que a gente conduz. É um banco bastante complexo, mas que vem se modernizando e vem a par e passo aí com os principais concorrentes, né, para se manter aí sempre competitivo e moderno, né? Então, quando a gente fala aqui do nosso cliente, independente do produto específico que ele está procurando, né, ou uma necessidade específica, por exemplo, a gente teve uma palestra agora há pouco que o Milton comentou sobre o controle de gastos na gestão financeira, né, que a minha sócia Lara aqui está bastante envolvida, junto com a Thalita. Então, pode ser um produto, pode ser uma necessidade. O banco tem bastante abrangência aqui para atender esses clientes e a gente está fazendo experiências tanto para uma vertente quanto para outra. Então, se você está procurando uma necessidade em si, você quer controlar melhor seus gastos, você tem uma experiência já coerente, né, e fácil, fluida de usar para isso. E se você quer um produto direto, você quer consultar a sua fatura do cartão, você também tem uma fluidez, uma facilidade para fazer isso. Não é simples a gente conseguir reunir tudo isso, né, no chamado Super App. Então, quando hoje você é um cliente, por exemplo, nosso cartonista, né, você talvez ainda use um app específico de cartões. O que a gente tem feito aqui para migrar esses 15 milhões de clientes é colocar tudo isso numa audiência só dentro do nosso Super App, né? E para isso a gente tem que ter muita robustez por trás. A gente tem que ter uma baita de uma arquitetura aqui suportando todos os fluxos, todas as jornadas, desde a conquista desse cliente, a gente passando por ter um cadastro cada vez mais unificado, cada vez mais eficiente para o nosso cliente. Enfim, N ferramentas aqui são necessárias. Acho que o Milton está comentando mais cedo também sobre o quanto que é importante a solidez e a segurança do nosso banco. Então, a gente ter autenticação, um login super seguros e um chassi técnico também que suporte tudo isso, né? Ali no canto a gente tem algumas ferramentas super importantes que a gente vai falar um pouco hoje, como Design Language, Design System, que são elementos aqui muito presentes nessa transformação que a gente está fazendo. E para isso, depois da gente passar por todos esses elementos aqui do nosso Super App, eu acho que o cliente acaba encontrando aqui uma prateleira das mais completas do mercado. Então, é uma variedade de serviços incrível que a gente tem. Seja no meio digital, o cliente também conta com seu gerente no físico, se ele contratou esse serviço, né? Então, N produtos aqui disponíveis para os nossos clientes, independente da entrada dele com a gente. Ele pode ter feito um financiamento imobiliário com a gente e começado por aí, e a gente vai trazendo ele para o nosso Super App e para toda essa prateleira de serviço. Esse tem sido o grande desafio aqui da transformação. Como eu comentei, não foi nada simples. A gente tem múltiplos times dentro do banco, é um banco de 90 mil funcionários, né? Então, esses múltiplos times, até pouco tempo atrás, estavam trabalhando em aplicativos e aplicações diferentes.
foi uma tomada de decisão importante, a gente concentrar todos os esforços no que a gente está chamando de Super App. Então, é uma orquestração bastante grande, uma mudança aqui, uma decisão super importante da transformação do banco, para que todos esses múltiplos times passem a se concentrar em algo que seja de fato escalável para o banco, né? Uma solução única, super robusta, e construir o que a gente tem chamado bastante internamente de um só Itaú, né? Então, independente da porta de entrada do cliente, ele encontra sempre um só Itaú, seja no digital, seja no físico, a experiência que ele tiver com a gente. E como a gente organiza os nossos times para conseguir atuar num modelo que seja escalável e que leve a gente para esse outro patamar de experiência? Aqui a gente acredita, né, que esse modelo ele passa por alguns pilares muito fortes em relação aos valores, aquilo que a gente acredita que tem que drivar aqui nossas decisões, nossa cultura, é a questão de qualidade, velocidade e eficiência. E aí a gente traz também, incorpora algumas disciplinas que a gente entende que são especialmente importantes e relevantes para que a gente consiga atingir os resultados. Então, a gente traz aqui a disciplina de design, mas design não só falando de user interface, mas principalmente de user experience, e não mais como uma área isolada dentro do banco, uma área que serve às demais áreas, mas sim uma área incorporada às áreas de necessidade, trabalhando junto com tecnologia e negócios. A própria área de tecnologia, e aqui a gente não olha mais a área de tecnologia como uma área que atende projetos e demandas, mas uma área que também tem ownership sobre o que está sendo construído, sobre aquela necessidade, sobre a experiência do cliente. E olha também para a modernização, assim como o Milton comentou no painel dele, não só a tecnologia pela tecnologia. Então, modernização não só porque a gente quer sair de uma tecnologia X e para uma Y, mas sim como a gente faz essa modernização ser algo aqui de vantagem competitiva. Dados e IA. E aqui, quando a gente fala de dados IA, também é importante a gente entender que não é só o hype da quantidade de dados, de IA por IA, mas como a gente realmente tem dados de qualidade que ajuda a gente a entender quem é nosso cliente, o que ele acha da experiência que ele tem hoje no Itaú, como ele se comporta, o que ele espera que a gente faça, que a gente talvez não esteja fazendo. IA suportando para a gente conseguir extrair esses insights, mas também no nosso dia a dia, ajudando ali em produtividade, ajudando a gente com automações e alavancando a nossa qualidade. E acho que amarrando tudo isso, a própria área de produtos, como meu par aqui hoje, né, meu sócio Bruno, conseguindo fazer aqui, juntar essa tríade aqui para a gente construir produtos, né, e propor inovações, propor novas features, realmente que os clientes amem. E o mais importante de tudo, né, quando a gente pensa aqui nesse modelo, é essencial a gente falar sobre a centralidade no cliente. Então, não basta a gente ter esse modelo aqui para pensar, né, aquilo que o banco quer fazer, mas sim o que o nosso cliente hoje espera da gente. Esse modelo, é claro, a gente precisou escalar ele para múltiplos times dentro do banco. Então, quando a gente cria aqui esse senso de uma cultura, de um mindset, isso é muito importante, porque a gente consegue promover não só, né, que os times tenham essa mesma cultura, essa mesma vertente, essa consistência da forma como a gente pensa a produtação digital e como a gente pensa a tecnologia e design, mas a gente também consegue promover a questão até de conseguir ter maior velocidade e maior flexibilidade nessas mudanças entre os times. Então, os times eles estão habituados, eles têm essa cultura ali e conseguem entender isso quando precisam, a gente precisa fazer esse tipo de mudança. Outro aspecto importante também aqui para comentar é como a gente torna isso, né, de maneira prática para os times, quando a gente precisa descer aqui do aspiracional, não ser só uma aspiração quando a gente fala dessa cultura, desse modelo de trabalho, mas como isso vai para o dia a dia. Então, isso também entra ali na parte dos nossos objetivos e key results compartilhados, que é importante para a gente conseguir ter esse direcionamento único. E uma analogia que a gente gosta muito de fazer para conseguir exemplificar um pouco do que é o Super App Itaú, do que é esse modelo de trabalho que a gente está comentando aqui hoje, é a analogia de um shopping center. Então, acho que, né, muitos de vocês conhecem aqui, né, já foram pelo menos em um shopping. E um shopping ele tem uma estrutura que é compartilhada, que é básica, que todo shopping tem. Então, banheiros, estacionamento, os corredores, as próprias locações que vão ser as lojas em si. Mas a gente sabe, quem já esteve um pouco mais próximo, né, do varejo, que a distribuição de espaços em um shopping, ela não é aleatória. Existe uma razão
para onde está determinado espaço, para onde está determinado serviço, para existir ali uma fluidez, para que o cliente queira permanecer mais tempo naquele local, que ele esteja mais propenso também a adquirir produtos, serviços. E aqui é algo que a gente usa como analogia para contextualizar um pouco do que foi esse trabalho que a gente fez aqui também, para coordenar esse esforço, né, de esse olhar para as jornadas e como a gente organiza isso dentro de um app que tem tantas ofertas, tantos produtos e serviços como o nosso. Acho que aqui só é importante complementar que quando a gente fala de um shopping, e a gente antes estava trabalhando em várias aplicações diferentes, o shopping representando aqui o nosso super app, além das áreas comuns, a gente passa a ter todos os produtos e necessidades aqui de uma forma, de uma linguagem fácil, simples para o cliente, padronizada, né? Que é um pouco do que a Lari comentou. É dessa forma que a gente vem orquestrando aqui todas essas experiências. E assim, com certeza não foi fácil, né? Como vocês podem imaginar, ainda mais em uma organização do tamanho do Itaú Unibanco, com tantos times trabalhando com necessidades específicas diferentes. E aí, o primeiro desafio que a gente teve ali é como que a gente faz essas construções de forma coordenada, né? Não orquestrada, mas que a gente realmente fomentasse essa cultura, fomentasse mais mindset, desse as ferramentas para que os times conseguissem emergir com as soluções, seguindo esses guides que a gente estava propondo ali. A questão também aqui de navegação, né? Uma arquitetura que tivesse uma navegação fluida. Falando muito do exemplo aqui do shopping, até retomando. Então, poxa, como é que a gente garante, né, que ali, junto ao cinema, tá a loja que vende pipoca, as coisas do cinema, e a gente não coloca uma farmácia, né? Não tem essa ruptura da fluidez na navegação do cliente. Então, é a mesma coisa que a gente traz aqui para o nosso contexto, né? Como é que a gente torna essa navegação fluida e como é que a gente consegue dar esses passos aqui para múltiplos times trabalharem, mas de uma forma integrada que para o cliente continue sendo um só Itaú, seja na forma de falar, seja na navegação ali dos componentes tecnicamente em si, mas também nessa sensação de ele conseguir resolver seus problemas, encontrar as coisas nos lugares certos. Eu acho que a Lari falou bastante sobre coerência, né? Coerência, padronização do que a gente chama aqui de touch points, né? Os pontos que o cliente realmente toca na jornada. A gente garante isso, de fato o cliente passa a ver uma experiência integrada e não, vamos dizer assim, uma série de áreas que trabalham para uma experiência, mas que não necessariamente seguem os mesmos princípios. Então, é uma questão bastante importante aqui para a gente ter, de fato, um app robusto, né, e padronizado. Quando a gente fala aqui das experiências fluidas, eu acho que o grande desafio tem sido como que a gente fala o contexto do cliente, né? Então, como que a gente antecipa uma necessidade, como é que a gente prevê uma necessidade, como que a gente usa os dados a nosso favor, que a Lari comentou ali, que é uma disciplina super importante. Então, são todos trabalhando no modelo ágil para que a gente consiga aqui ter todas as vertentes possíveis do cliente coberto por nossas disciplinas e a gente conseguir focar no que realmente interessa, né, para aquele cliente. Então, qual que é a necessidade real, né, que ele precisa resolver com o nosso app? Pode ser algo mais direto, pode ser algo mais específico. Então, no final, a gente quer ter as melhores jornadas, sem interrupções. A gente está medindo isso com notas, né? Então tem uma série de formas de medir isso. Então a gente quer ter notas excelentes aqui para a gente conseguir dizer por números que a gente tem tido aqui boas experiências, boa navegação, né? E falando aqui também, a gente tem os times olhando ali para as jornadas, olhando para a produtação digital ponta a ponta, mas a gente precisa ter componentes básicos que deem plataformas, né, que deem sustentação para que esses times consigam construir a partir deles. Então, como é que a gente também tem a governança, construção, manutenção, com o mesmo empenho, com a mesma qualidade e sofisticação que a gente tem aqui quando a gente olha para a construção de novas jornadas? A gente comentou um pouquinho lá atrás, né, dentro da nossa arquitetura, sobre o que a gente está chamando de Itaú Design Language, né? O Design Language, ele é uma forma de você expressar o design, expressar a sua experiência de uma forma coerente para o cliente e que quando ele olha, existe uma assinatura ali por trás, né? Se você olhar para aquela experiência, você consegue reconhecer pela essência dela que é uma experiência do Itaú, né? Então,
esse é o desafio, né? Então, transformar todo o nosso app. Então, aqui vocês estão vendo elemento a elemento, né? Aqui tem botões na tela, né? Você transformar elemento a elemento aqui para que o visual, o design, ele seja reconhecido, ele seja marcante. Então, a gente criou aqui o que a gente chama de Itaú Design Language, né? Que é o nosso Design Language. Para isso, ele precisava ser simples, ele precisava ser confiável, ele precisava ser relevante e ele precisava ser memorável, né? Então, aqui, esses elementos, eles são o que a gente chama aqui de elementos do Design System, né? Então, cada elemento aqui tem uma inteligência por trás, em que ela permite escalabilidade do produto. Então, é uma linguagem aqui e uma tecnologia super moderna, que permite escalabilidade, permite reuso do elemento. Isso acaba envolvendo aqui uma redução ou um saving de custos enorme de tecnologia, porque a gente não precisa ficar lá desenvolvendo elemento a elemento. Eu consigo reaproveitar, eu consigo modernizar esse elemento no tempo. Então, isso foi bastante importante e todos esses elementos que estão na tela aqui têm essa inteligência, né? A gente falou bastante já de consistência de experiência, que é super importante aqui o cliente reconhecer. Imagina que você, cliente, eu já dei o exemplo do app de cartões, pode ser o app da conta pagamento. Se você começou por ali, por um app diferente, agora você vai ter um super app em que você reconhece toda a experiência do Itaú e todas as áreas trabalhando por isso. Então, o motivo da gente migrar e ter confiança para migrar 15 milhões de clientes de outras aplicações que a gente tinha para o nosso super app tem bastante a ver com essa escalabilidade, essa fluidez e esse reuso aqui de componentes na tela. E a gente vai passar um videozinho que eu acho que representa bem aqui o nosso Design Language. Valores, construímos nossa cultura e experienciamos o mundo. Junto com os clientes, evoluímos para revolucionar a forma que cada pessoa se relaciona com a gente. O Itaú Design Language é a transformação das nossas experiências. Uma nova linguagem onde tudo é simples e intuitivo, com o cliente no centro e no controle da sua vida financeira. Uma proposta integrada que combina o melhor dos nossos negócios, design e tecnologia, que se integra à rotina com funcionalidades relevantes, ágeis e inovadoras. A interface que conversa com o cliente e constrói um relacionamento único com nossas marcas, porque cada pessoa é muito importante para a gente. Um sistema inteligente, fácil de entender e de usar, com um ambiente digital a favor do usuário. O Itaú Design Language potencializa o engajamento e aumenta a produtividade com uma experiência líder de mercado, simples assim, e na língua do cliente. É novo, é eficaz, é preditivo. E é o futuro. Itaú Design Language, transformando experiência em relacionamento. Faça parte dessa evolução. E aí, quando a gente fala da construção, né, desde o nosso Design System aqui, suportando o Design Language, até a construção dos componentes do nosso app, a gente sabe que a gente tem um ambiente complexo por si só, então a gente se desafia a manter a nossa arquitetura simples. Simples, mas robusta, não simplista. Então, aqui a gente entende que ter uma arquitetura simples, que a gente consiga fazer evoluções, que a gente consiga estar olhando o que está acontecendo no mercado, ela traz aqui para a gente o melhor custo de servir os nossos clientes e também impulsiona, traz velocidade, né, que é uma vantagem competitiva importante quando a gente pensa no lançamento de novos produtos. E aí tem alguns aspectos que a gente trabalhou aqui ao longo desses anos na construção dessa plataforma, né, do nosso super app de um só Itaú, como a gente conseguir trazer aqui, identificar as linguagens, as melhores ferramentas que ajudassem, suportassem o nosso processo de desenvolvimento. Então, desde atualizar linguagens obsoletas que a gente estava usando, mover de Objective-C para Swift, trazer ferramentas para a nossa pipeline que ajudassem a identificar e antecipar potenciais problemas.
A gente fala aqui também da redução do tamanho do app, porque não é que, né, super app, acho que muitas pessoas já trazem à mente um app muito grande, que vai ocupar ali muito espaço, mas a gente entendeu que não. A gente precisa entender qual que é a necessidade do cliente, entender quais são aqueles serviços que o cliente realmente, né, cada cliente utilize, que são essenciais, mas que a nossa prateleira de serviço seja robusta e o nosso app, como eu comentei aqui em relação à nossa arquitetura, seja simples. Né? E isso também ali é uma coisa que os clientes procuram. Eles procuram que o aplicativo não ocupe toda a memória do celular dele, né? Ele quer que realmente seja algo que faça sentido para o dia a dia. A gente fala aqui de modernização, acho que o Milton trouxe muito bem a questão de qual que é o nosso status hoje de modernização no banco. E aí, quando a gente olha hoje para todas as jornadas que a gente tem, serviços integrados no nosso aplicativo, mais de 70% passam por jornadas modernizadas. E isso aqui é um diferencial e a gente traz isso aqui com muito orgulho, não só pela tecnologia em si, como eu já comentei, o Milton também comentou, mas porque a gente sabe, entende da robustez, da qualidade, da resiliência, da segurança que a gente tem nas jornadas que a gente tem em cloud. Então, hoje a gente é uma empresa que tem uma expertise muito grande no desenvolvimento em cloud, é uma referência, então é um pouco disso também. E falando aqui sobre entrega contínua, né? A gente comentou um pouco dessa questão de velocidade, o quanto essa plataforma, esse mindset, a gente entende que isso traz para a gente, traz para o dia a dia dos times ali, né? Esse processo de inovação, a gente entende que na inovação o timing é fundamental. Então, aqui, como a gente tem entregas contínuas, como a gente consegue estimular, mas também dar as ferramentas, fazer isso com muita segurança. E hoje, só para ilustrar para vocês, a gente tem aqui mais de 1.200 implantações, entregas, releases por dia dentro do time do Itaú. Então, é o que a gente conseguiu conquistar através dessa jornada. Eu acho que com todo esse arcabouço que a gente criou, toda essa modernização, toda essa transformação, né, a gente conseguiu aqui algo bastante representativo, né, para o banco, que é a gente lançou essa nova experiência numa data muito especial para o banco, que a gente comemorou os 100 anos do banco, né, em 2023, não faz tanto tempo assim, né, 2024, na verdade, perdão. E a gente conseguiu aqui fazer uma virada de experiência desse porte, né, desse tamanho, para todos os nossos segmentos de pessoa física. Agora a gente já está, inclusive, na pessoa jurídica também. Então, é algo que dá bastante orgulho para a gente, ter esse super app aqui modernizado e que a gente não quer parar por aí, né? Eu acho que, como a Lara explicou ali, da transformação que é utilizar o modelo ágil, isso daqui não foi um projeto desde o dia 1, né? Ele é uma melhoria, uma evolução contínua, transformacional, e que a gente quer manter ela em curso, né? Dentro da organização a gente fala aqui que é um jogo infinito, né? Então, é manter evolução, entender necessidade de cliente, entender de dor de cliente, quando ela existe, né? E continuar evoluindo aqui. Então, quando a gente fala aqui dos 15 milhões de clientes que estavam em outras aplicações que a gente quer migrar, a gente já tem feito isso, já estamos em curso em relação a isso. Então, às vezes, se você é um cliente da nossa conta pagamento ou um cliente que só tem um cartão com a gente, talvez você já tenha sido impactado aqui pela experiência de migração ou será impactado. Então, é algo que a gente é uma estratégia que a gente já divulgou ao mercado ainda no ano passado, né? E eu acho que a gente criou aqui algo que permite, de fato, a gente fazer isso, que vai suportar tudo isso e vai permitir que o banco aqui avance mais 100 anos, né, Lara? É isso aí. Então, a gente sabe, né, que as coisas estão mudando muito e há novas tecnologias emergindo, mas a gente acredita muito que essa plataforma, ela com certeza ela não é estática, ela é dinâmica, assim como é o nosso processo de criação, assim como são nossos clientes também aqui no banco. Então, a gente acredita que a gente tem hoje algo que permite a gente escalar, mas principalmente a gente adaptar e evoluir para os próximos 100 anos. É isso. Obrigado. E a gente tinha combinado aqui que ia ter um tempo para perguntas. Não sobrou um mega tempo, pelo que eu vi aqui são 5 ou 6 minutos, mas vocês têm perguntas? Alguém teria alguma pergunta? Alguém tem uma pergunta? Tem uma pergunta aqui. Parabéns
Parabéns pela apresentação. Eu tenho duas perguntinhas. Primeiro, qual foi o ponto de partida que levou o Itaú a fazer essa migração? Eu já fui impactado e gosto bastante da solução. E segundo, como que vocês encararam esse processo? Porque eu imagino que foi trocar roda em andamento, com processos, fluxos, times de negócio, tecnologia, designer. Então, eu queria entender quais foram os principais desafios que vocês encontraram nessa migração. Acho que eu posso ficar com a primeira parte, aí você emenda na segunda lá. Eu acho que quando a gente, principalmente, teve um marco importante aqui de aceleração, que obviamente que a gente não gostaria de ter tido, que foi a pandemia, né? Então, acho que o digital tomou uma proporção enorme na vida dos clientes, por uma situação que ninguém gostaria de passar, né? Mas eu acho que o ambiente competitivo também é super importante de ser olhado aqui. A gente já era líder de mercado, concorrendo com bancos tradicionalíssimos aqui do país, e fora, né, porque o Itaú também atua fora. Mas eu acho que a aceleração digital acho que trouxe muito dessa latência, dessa necessidade por transformação. E eu acho que foi muito acelerado também o movimento para o digital. Então, continuamos sendo um banco que permite aqui uma prateleira enorme de produtos, inclusive, continuamos com agências, mas eu acho que foi uma necessidade bem importante aqui a gente ter observado esse momento e decidido pela transformação, né? Exato. E você comentou um pouco, né, também sobre trocar a roda ali com, né, o avião já está voando e a gente ter que mexer nas coisas. Eu acho que aqui não tem como a gente não ser muito claro em relação a também fazer escolhas, né? Então, entender o propósito, entender os objetivos ali, a própria questão de ter objetivos muito bem definidos, quais resultados a gente quer alcançar e, com isso, fazer as escolhas para colocar o esforço certo no lugar certo e começar a fazer alguns trade-offs também. Então, acho que até a importância dos times, né, estarem próximos, terem essa noção de propósito, terem clareza do qual que é o objetivo, o que é por trás, ajudou muito nesse processo para eles também se sentirem proprietários nessa tomada de decisão. Obrigado pela pergunta. Boa tarde a todos. Eu sou da área de tecnologia, então eu quero saber o seguinte. Em tudo isso que vocês falaram, a gente que é da área, a gente sabe a complexidade que é, né? Vocês, além da tecnologia que vocês mostraram, vocês têm usado para a galera de TI mesmo, de arquitetura cloud, de arquiteto e tudo, alguma tecnologia com IA para apoiar nisso? E quais seriam elas, por exemplo? Temos sim. Só para dar um contexto, hoje, quando a gente olha no GitHub a utilização de Copilot, o Itaú é o terceiro no mundo em utilização de Copilot, então é uma ferramenta que já foi absorvida ali no dia a dia dos times para conseguir, né, trazer essa velocidade, mas eu acho que além de velocidade é realmente os engenheiros conseguirem focar naquilo que eles precisam focar, né? Conseguir ter esse suporte ali para que eles consigam até também expandir a parte de conhecimento. Além disso, o TechSpot AI está aqui, também é uma das ferramentas que a gente tem dentro do banco, entendendo o contexto ali, né, dos negócios, das nossas bases de conhecimento, que apoiam bastante. Então, além também dos processos que a gente colocou de IA nas nossas pipelines. Comentei ali um pouquinho, a gente trouxe até o Detect, né, que é uma ferramenta que ajuda a gente ali na esteira de Kotlin, quando a gente pensa no desenvolvimento Android, antecipar potenciais problemas. Então, se a gente tem memory leaks, se a gente tem outros tipos ali de situações que podem ser resolvidas com antecedência, antecipar antes que chegue na mão do cliente. Hoje, qual que é o maior provedor de cloud de vocês? Hoje o nosso maior é a Amazon. Então, a AWS, a gente tem um dos maiores ambientes de AWS, posso falar isso aqui, globalmente falando, então é um grande parceiro nesse processo nosso de modernização. Só aproveitando o gancho, a gente já tem um produto na rua, divulgado para o mercado, que é o Pix via WhatsApp. Então, para quem quiser testar, já está na mão de vocês. A gente tem feito diversos testes aqui para colocar o produto, e ele é totalmente baseado na AI. Então, responde aqui diretamente. Então, acho que é algo prático também, que o cliente já consegue ver na mão e que tem muita AI envolvida. Acho que tem uma última pergunta ali.
Olá, boa tarde. Parabéns pela palestra, muito boa. Eu tenho duas perguntas. A primeira, eu queria saber, vocês comentaram sobre avaliações, que as métricas das respostas lá, das avaliações no app é uma das métricas que vocês acompanham. E vocês têm algum outro tipo de acompanhamento? Porque o app é muito grande, muitas jornadas, vocês fazem algum outro tipo de acompanhamento de avaliação, de experiência, da satisfação do usuário? E a segunda pergunta é em relação às mudanças. Vocês comentaram que sobem mais de 1.000 mudanças, né, por dia. Existe algum gerenciamento para essas mudanças, por exemplo, para não sobrepor, ter confusão na hora de aplicar tantas mudanças ao mesmo tempo? Obrigada. Posso pegar primeiro, né? Quando você pergunta aqui como a gente acompanha, né? Eu acho que a forma pela qual a gente começou e é super difundida, vocês já devem ter ouvido falar sobre o NPS, né? Então, é algo que a gente começou por aí, mas a gente sabe que ele não mede na abrangência total que a gente precisa, uma experiência do cliente. Então, tem outras métricas que foram usadas, o SUM, que é o Single Usability Metric. A gente atualmente tem colocado uma outra métrica que é o Likert, né? Se vocês olharem lá na home do seu app, vocês vão ver lá embaixo, avalia de 1 a 5 aqui, se você achou muito bom, se você não gostou, comenta, né? Eu acho que isso dá muita riqueza aqui para a gente saber o que exatamente o cliente quer que evolua. Então, acho que são algumas formas e algo super importante que a gente se colocou como princípio é a gente não lançar nada que não esteja num bom patamar, um patamar apontado ali para excelência. E a gente tem olhado, inclusive, a concorrência, né? Então, é um meio digital super aberto. Então, a gente consegue avaliar também como é que estão as experiências dos nossos concorrentes e saber como é que está a nossa em relação àquela, né? Então, a gente pergunta para os clientes, a gente avalia também. É uma outra métrica que a gente tem, que é exatamente como é que está o comparativo dessa jornada com os principais concorrentes dela. Já está num nível que a gente considera que vai sair acima, né, da concorrência. Então, é algo que a gente tem utilizado bastante aqui como gate para colocar as coisas em produção. Falando da segunda parte aqui, né, sobre como que a gente consegue gerenciar tantas mudanças, né, num ambiente tão complexo e como elas podem concorrer entre si. Acho que isso passa também pelo processo de como que a gente refez a nossa arquitetura. Então, uma arquitetura ali em microserviços, robusta, que a gente tenha responsabilidade definida para cada serviço, um time que gerencia de ponta a ponta. Então, isso também é importante, porque o time tem essa governança, sabe e entende como fazer essas mudanças. Mas, além disso, a gente tem o processo de gerenciamento de mudanças e a gente também tem um processo de como a gente acompanha essas mudanças e faz o rollout delas. Então, a gente acredita em fazer rollouts gradativos, seja através, por exemplo, estratégias como Canary Deploy, mas também quando a gente entende que é algo mais sensível, algo que pode ter ali impacto para o cliente, como a gente faz primeiro essa mudança ali com o público controle, né, utilizando feature toggles, allow lists, e depois a gente vai expandindo gradativamente quando a gente entende que realmente aquela mudança está madura o suficiente, as métricas que a gente acompanha aqui para validar o sucesso estão de acordo com o esperado e a gente faz isso e deixa o nosso ambiente de forma segura. Obrigada. Acho que fechamos. Que deu nosso tempo. Obrigado, Obrigada, pessoal. Ótimo evento para todos vocês. Ótimo evento.